Minha pergunta é para 3 alunos diferentes em relação à prova. Minha pergunta: o que tu não gostaria que caísse na tua prova porque tu tem medo de não saber responder? E aí as respostas dos meus alunos foram: pai, eu não queria que caísse na minha prova o que é o Detran. Eu não entendi direito. William, eu não gostaria que caísse na minha prova aquelas siglas, PID, PPD, SDD, SNT, CNT, CTB, ACC, eu não gostaria. Tá, mas e qual as principais, assim, o que tu realmente... eu não gostaria que caísse SNT e ACC. Vamos lá. Detran, Departamento Estadual de Trânsito. O que acontece? Lá no Sistema Nacional de Trânsito, que é uma das coisas que eu vou explicar, o Detran é um departamento, assim como o Denatran é um departamento também. Então, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Todo o estado tem um Detran, Departamento Estadual de Trânsito. Eles são os departamentos. Eles são órgãos executivos. Executam as regras criadas. Quem são os órgãos consultivos? Aqueles que criam a regra. Os conselhos. Então, os departamentos são os executivos e os conselhos são os normativos. Tá? Mas quem são os normativos? Quem são os conselhos? Que órgãos são esses? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e os CETRANS, dentro dos estados, Conselhos Estaduais de Trânsito. Ainda tem o CONTRANDIF, né, dentro do Distrito Federal, não é um estado, mas se entendeu que o Distrito Federal precisaria de um Conselho de Trânsito, não poderia ser CETRAN porque não é um estado. Então, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, executa as regras dentro do estado. Quero fazer um complemento nessa minha explicação. As pessoas vão para dentro dos CFCs e dizem assim: eu quero resolver o problema com o meu carro. A atendente do CFC diz assim: moço, moça, senhor, senhora, olha só, não é com a gente. A senhora tem que ir, ou o senhor tem que ir no CRVA, tá? E aí, mas eu pensei que Detran era Detran. Por que eu tenho que ir em outro lugar? Porque o Detran, ele não ele trabalha internamente, e a parte externa, ele tem os braços, né? As prestadoras de serviço que fazem o serviço para ele. O braço do Detran, responsável pela CNH, é o CFC. O braço do Detran, responsável pela parte de transferência de veículo ou vistoria de veículo, é o CRVA. Eu não vou fazer propaganda de nenhum CRVA, mas é uma prestadora de serviço. Assim como tem outros, o Detran tem outras prestadoras de serviço. Ok? A questão do Detran. Segundo é o SNT. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. É um órgão? Não. É um sistema composto por todos os órgãos que compõem o trânsito. Então, todos os departamentos, todos os conselhos, aí entra DENIT, DER, DAER. No Sistema Nacional de Trânsito entram os órgãos fiscalizadores, entram as JARIs, que são as juntas de recurso, os departamentos, o DETRAN, DENATRAN, o CONTRAN, o CONTRANDIF, o CETRAN, DENIT também, todos eles, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, todos eles formam um Sistema Nacional de Trânsito. A outra era ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores, uma carteira que existe muito mais na teoria do que na prática. Por quê? É uma carteira para quem vai dirigir Garelli, Mobilete, os ciclomotores, veículos com até 50 cilindradas. Não faz muito sentido, tu pega um pouco mais de dinheiro, tira uma categoria A e aí tu pode pilotar qualquer veículo de 2 e 3 rodas. Então é uma carteira que existe, a ACC ela existe muito mais na teoria do que na prática. William, quem é tu para dizer que existe muito mais na teoria que na prática? Eu, por exemplo, trabalho há algum tempo dentro do CFC e nunca vi alguém solicitar, fazer um pedido de ACC, carteira para dirigir ciclomotor, autorização para dirigir ciclomotores. Vou fazer um outro vídeo porque tem mais 3 perguntas mais complicadas, uma de mecânica,
e tal. Tem outras questões, vou fazer amanhã. Obrigado.